Tudo bem, estamos de volta. Nós vamos então voltar ao quadro. Nesse quadro eu vou colocar agora essa percepção de o quanto que isso vai ser importante para a tua vida. Notem que nós vamos entrar em capítulos como de crase, de uso de pronomes, de voz passiva, e tudo isso depende exatamente do verbo exigir ou não a preposição. Então, os frutos que vão ser colhidos dependem muito desse momento. Então, dê qualidade a esse momento. Por que que a regência verbal é fundamental na sua aprendizagem? Ela tem dois patamares, dois níveis diferentes. Há verbos que exigirão preposição e outros que não. Tá bem? Então, volta um instantinho comigo para a gente pensar assim. A partir dessa percepção que a regência não tem um terreno único, terreno plano, liso, a regência nominal, tudo vem com preposição. Na regência verbal, não. Ok? Vamos à lousa, então, para observar o exemplo que nós vamos ter aqui. Se você usar o verbo o que você usaria ali? Usa o, ao, o que você colocaria nesse espaço? Ele aspira o ou ao perfume? Numa prova simples, é uma questão que você pode ter. E se em vez de perfume fosse uma palavra feminina, viraria, além de questão de regência, uma questão também de crase. Se em vez de perfume você tivesse ali a palavra fragrância, você estaria numa questão mista de regência e crase. Tá bem? O verbo aspirar ali, você usaria com ou sem preposição? Com ou sem preposição? Aspira o ou aspira ao? Então aí venham comigo perceber. Ó. Aí que você entende, talvez, a palavra cultura. E no caso nosso, cultura gramatical. O que você vai fazer agora é completamente artificial. Você não pode falar assim, isso aí brotou do seio da mãe da natureza. Não. Né? Isso aí é totalmente voltado a um aspecto de cultura, os talheres que usamos, as roupas que usamos, a regência que usamos. É um fator só de história e cultura. O verbo aspirar, ele tem um sentido aqui. É o sentido de sorver. Você faz uma aspiração com o nariz, tá bem? Você, em outras palavras, cheira. O sentido aí é de cheirar. E nesse momento no português, o verbo aspirar vai até o termo regido sem exigir preposição. Ele aspira algo. Então aqui você precisa, numa prova, por exemplo, usar um o simples, sozinho. Ele aspira o cargo. Isso, na chamada norma culta, seria a forma correta de construir. Professor, onde que eu aprendo isso? Lendo livros, como gramática, e frequentando escola. Na rua nós não temos essa reflexão. Nunca, nunca. Porque nem tanto essa, gente. Essa daqui que é o problema. Ó. Essa outra que é o problema. Ele aspira cargo. E agora? Professor, põe tudo igual aí. É esse que é o problema da regência verbal, gente. Na regência verbal você tem detalhes que vão se sobrepondo a novos e novos detalhes. Nesse momento você não está vendo um outro verbo. O verbo é o mesmo, mas mudou de sentido. Agora é como se a alma cheirasse. Agora vem o sentido de almejar. O sentido de desejar. Agora não é mais com o nariz, é com a alma. Olha que momento sublime. Nesse momento, não é algo que você tem que imaginar natural, e sim cultural. Aqui se convencionou dizer que quem aspira, aspira a algo. O verbo aspirar, com o sentido de almejar, ele exige a preposição a. Quem não tiver muito firme, marque aí, ó. Professor, o que é esse azinho aí? Vá marcando, ó. É a preposição a que o verbo exige. Por isso que numa prova, a alternativa correta agora seria ele aspira
ao cargo. E é nesse momento que você deve perceber que nem verbo diferente é o próprio verbo aspirar, que dentro de si tem mais de um sentido e mais de uma regência. Então você não precisa nem comparar entre verbos. O próprio verbo aspirar gera em si mesmo uma dupla regência. Tá bem? Agora, vamos pensar num cantinho, hein? É isso que eu queria simbolizar para vocês, ó. Ah, professor, eu quero fazer uma comparação com a regência nominal. Ok. Faça aí uma comparação. Veja se você sofreria alguma coisa. Como que você completa esse espaço aí? O técnico que faz o perfume, ele tem que estar lá cheirando, lá, né? Então, a aspiração do perfume ao perfume, sacaram? Você poderia usar até mais de uma forma, ó, do perfume ao perfume, mas não há dúvida que a preposição está ali e flui. Ali você percebe que você usa sem refletir e está correto. Vamos mudar agora, vamos colocar cargo, vamos complicar, vai. Aspiração, cargo. Vamos ver o que você faria agora. O que você faria agora? A aspiração, aspiração do cargo, aspiração ao cargo também está correto. Então você percebe que aqui, do jeito que você fizer, está bem feito. Do jeito que você usou, está correto. Tem mais de um uso correto. A banca fala, mas o que eu vou perguntar da regência nominal, se tudo que a pessoa está pondo ali está correto? Então, a regência nominal, faça um quadrinho como eu fiz, não despreze, nem menospreze. Ela existe, dê a ela a dignidade da existência, mas estudar é na regência verbal. E a lousa já te diz por quê. Porque o aspirar, com o sentido de cheirar, não exige preposição, mas com o sentido de desejar, exige. Professor, mas isso é complicado. Não é que é complicado. É que talvez nós tenhamos deixado para estudar tudo muito junto na mesma hora. Eu me lembro que lá no colégio eu tinha uma gramática bonita, tal, e tinha essa lição. Eu fazia assim, com a gramática, eu ficava passando o dedo igual nota, assim, né? Quando você faz aquele movimento. Eu nunca abri, olhei assim, amei aquilo lá. Eu só vim estudar com 24 anos de idade. Olhar para isso, para mim, isso aí era tudo novo. Ou seja, no colégio eu estudei, na faculdade de letras eu não estudei. Então eu saio como professor da aula e isso não pertencia ao meu mundo. Eu era professor de literatura, de redação. A gramática é como se fosse um submundo. E hoje a gente vê que numa prova de português para concurso, a base gramatical é a base da sua boa nota, né? Então, é um mundo que você fala assim, ó, aprender para quê? Hoje eu aprendo porque eu sei a razão da aprendizagem. Lá eu não tinha uma lógica, para mim não ia me fazer falta, né? Imaturidade, inconsequência, né? Poderia ter aprendido desde lá. O problema é que a gente tem que aprender tudo de repente ao mesmo tempo. É hoje, professor, tem que aprender tudo. Então, isso gera um acúmulo de aprendizagem. Então, primeira base, tem regência nominal, regência verbal. Deixa a regência nominal declinando e vai para a regência verbal. Tá bem? Vamos à regência verbal, então. Quando a aula terminar hoje, o que você não pode jamais esquecer, então? Que a regência verbal é um capítulo muito importante da sua preparação. E o que ela estuda? Está aí, ó. Entre o verbo e o complemento, essencialmente, estuda-se o uso ou não da preposição. Daqui um mês, eu vou bater no teu ombro, falar, você lembra aquele dia? Que eu ia perguntar para vocês daqui um mês, o que você lembra da regência verbal? Você fala, professor, eu esqueci tudo. Pelo amor de Deus, esqueça de tudo, menos da frase. Vamos voltar lá para ler, ó. Fala assim, professor, eu esqueci tudo, menos disso aqui. Professor, regência verbal eu sei. É quando eu paro para analisar se o verbo exige ou não preposição. Né? Se vai ali aparecer o uso ou não da preposição. Professor, eu esqueci a aula inteirinha. Mas para o resto da vida, não se esqueça disso. Qual o papel do capítulo da regência?
verificar o uso ou não da preposição. Tá bem? Essa é a lição para o brasileiro. Não é duro isso? Né? Ó, você vai esquecer tudo daqui a um tempo. O que você não pode esquecer? É para os desesperados. Eu fico me imaginando aí no lugar de vocês. Né? Ah, eu vou esquecer daqui a uns dias. Professor, pelo amor de Deus, fala o que eu não posso esquecer jamais. Está aí, ó. Sacaram? Então tem muito mais do que isso. Mas o que não pode sair da tua memória é essa informação. Tá bom? Então agora nadaremos apenas em águas da regência verbal. Tudo agora passa pela regência verbal. O que é importante perceber? Vem aqui comigo um instantinho. Ó. Eu tenho uma visão extremamente até doentia, né? Dessa coisa com a prática. Se não tem a prática, parece que para mim não tem o gosto. Eu só aprendi a gostar das abstrações, da teoria, na faculdade. Antes da faculdade, para mim, tudo era muito prático. Talvez por influência familiar, né? Quem vive do comércio, quem foi sitiante como meus avós, tudo tem que ter uma razão. Né? Toda peça que está lá na tulha tem uma razão para ser, mesmo que você não conheça. Então, até a escolha que eu fiz no meu colégio, colégio técnico. Né? Hoje eu vou instruir meu filho para pensar melhor. Pensa melhor, tal. Eu não tive essa chance. Falei assim, eu quero fazer alguma coisa que eu já saia trabalhando. E daí não fiz nenhuma coisa nem outra. Né? Não fiz nem o colégio, nem saí trabalhando também. Tomei choque, falei, não, louco, como que eu vou trabalhar numa coisa que pode me matar? Parei. Né? Então é aquela coisa assim, a percepção de mundo, ela exige um amadurecimento. Tá bom? Notem que você vai ter verbos que você tem que saber que eles existem e outros verbos que você tem que estudar. Os verbos que você sabe que existem e precisa apenas saber, esses verbos não movimentam sua conta corrente. Vamos falar ao pé da letra. E os verbos que você vai ter que estudar para valer são os verbos que vão na prova fazer toda a diferença e, por isso, podem modificar a sua conta corrente. Né? Então, professor, eu preciso de português para passar no concurso. Atenção ao que nós vamos dizer aqui na lousa. Olhem lá. Voltem aqui comigo para pensar assim. Ó. No português, você tem 3 tipos de verbos. Os 2 primeiros, aprenda dentro desse valor cultural que eu estou dizendo para vocês. Não é para desprezar, não é para jogar fora. Mas eles não vão mudar a tua conta corrente. Se houver uma pergunta sobre verbo de ligação, é pergunta teórica. Daí você tem que saber o que ele é, ter a competência da análise. Mas eles não produzem o jogo da vida, gente. Eles não produzem aquilo que vai ser a prova de português. Agora, o verbo transitivo, esse é o verbo da conta corrente. Se nos interessa, né? Falou em conta corrente, já é mais interessante. É o verbo que tem um valor de uso, valor prático. Cada um que você aprende vai fazer bem para aquilo que é o seu destino, uma prova. Coisa que é impossível com os verbos intransitivos e com os verbos de ligação. Com esses 2 tipos de verbos, você nunca vai ter o que os transitivos vão nos trazer. Professor, o que eu estudo? Verbo transitivo, pelo amor de Deus. Quantos verbos transitivos vocês acham que nós temos, gente? Chuta alto. Não, chuta, mas chuta muito alto, hein? Quanto? 3. Quantos verbos transitivos? Mais 10.000 verbos. Tá bem? Mais 10.000 verbos. Para não dizer quase todos, gente. Tá bem? Quando você fala assim, professor, eu quero decorar os verbos transitivos. Então, é só você criar uma outra cabeça do lado e ter uma cabeça dupla. Né? Uma pensa a vida, outra pensa a transitoriedade dos verbos. O que é pior? A escola te fez decorar os verbos de ligação. Você sai para o Brasil afora, é só jogar isca e a pessoa já sai conjugando, falando todos. Ser, estar, e daí a pessoa sai recitando. Os verbos que não prestam para nada, o brasileiro tem na ponta do cérebro. O aluno fala, deixa que eu falo, deixa que eu falo. Para quê? Agora, fala os verbos transitivos. Nunca você chegará ao fim. Nunca. Tá bem? Então, usa a lousa para limpar o terreno e fechar o foco nos verbos que interessam. Vamos lá. Vamos olhar um pedacinho do verbo intransitivo. Um pedacinho. Na escola, nos ensinam por uma versão semântica. Tá bem? Definem o verbo intransitivo dentro de uma perspectiva semântica. Eles falam assim, ó, é aquele
que tem sentido completo. É aquele que tem sentido completo. Então, quando você fala do sentido, você está falando da semântica, que é a parte da gramática que trabalha com o sentido. Então, na escola, normalmente, é essa definição semântica que nos passa. Eu vou acrescentar mais uma, porque tudo que você puder somar é melhor. E em relação a vínculo, gente? Em relação a vínculo, quando você fala em sintaxe, fala em vínculo. Um verbo que traz a negação. O que ele não faz? O que ele não faz? Não transita. E por isso que seria legal nós termos estudado antes o transitivo. Porque daí, sabendo o que o transitivo faz, você entenderia o que o intransitivo não faz. Mas vamos marcar, já antecipando esse fato. Não traz objeto. Não traz objeto. Tá bem? A sintaxe, então, é negativa. Se ele não transita, é porque ele não se complementa com o objeto. Que é isso que vai caracterizar os bons verbos transitivos. A presença de um objeto. Qual verbo que na escola te deram para você aprender o verbo intransitivo? Você lembra disso? Qualquer gramática que você leia, ou talvez de uma aprendizagem que você teve, qual verbo é usado como modelo de verbo intransitivo? O verbo morrer. Você começa a reparar que sempre que fala em verbo intransitivo, já vem essa cruz junto, que é o verbo morrer. E é óbvio, gente, o verbo morrer é o mais intransitivo que tem na face da Terra. Se tem uma coisa intransitiva, é a morte. Tá bem? Então a pessoa fala assim, ó, fulano morreu. Pronto. Vamos colocar uma frase com 3 verbos intransitivos, então. O homem nasce, cresce e morre. 3 verbos intransitivos. Tá bem? 3 verbos intransitivos. Qual que é a graça disso, gente? Nenhuma. Além da classificação teórica, nada mais. Tá bem? Agora, se eu colocasse assim, ó. O homem morreu de fome. Semana passada, um aluno levantou a mão e me fez essa pergunta. Professor, e se eu colocasse de fome, a transitoriedade do verbo muda? Depende. Como que você interpreta essa informação? Esse é o complemento da morte ou é a causa da morte? No direito, como se chamaria isso aí? A causa, ó, não é bonito, né? Causa mortis, não seria? Foi a causa geradora da morte. E o que produz causa na gramática tem um quadradinho para ela. Qual lugar que é o lugar da causa? O adjunto adverbial de causa. O que antes lá era advérbio, agora na sintaxe passa a ser chamado de adjunto adverbial de causa. E você já tem que entender, então, que se é adjunto adverbial, não é objeto. Não muda nada. Então, o verbo morrer continua sendo um verbo intransitivo. O verbo morrer continua sendo um verbo intransitivo. A presença de um advérbio não interfere na regência. Então, ele morreu de fome, morreu ontem, morreu na madrugada. As informações circunstanciais da morte são advérbios. Advérbio de tempo, de lugar, de causa, de modo, não interfere no cálculo da regência. Agora vamos colocar uma coisa que eu acho linda. Já fizeram prova do CESP? Já? Olha que frase que você vai ver na próxima prova. Professor, vai prestar uma prova daqui a alguns meses. Essa é a questão número 12. Vem aqui comigo. Ó. Olhem lá. Acabaram as esperanças. Com a política que estamos vendo no Brasil, acabaram as esperanças. Que tipo de verbo é esse? E nós não estudamos nada, hein, gente? Isso que é duro, né? Mas vamos sentindo um pouquinho a dificuldade da coisa. Acabaram as esperanças.
Você não tem que pensar muito, não, porque são 3 tipos de verbos: intransitivo, de ligação e transitivo. De ligação não é. De ligação já tira do lado aí. Ou é intransitivo ou é transitivo. Ou vai até um objeto ou não vai. Qual a função de esperanças? É o complemento ou é o sujeito? Vocês vão entrar em acordo? Objeto ou sujeito? E a banca vai fazer essa pergunta eternamente. Começaram as férias, existiram mudanças. Qual a função de mudanças? Parece um objeto, mas é o sujeito de existir. Começaram as férias começaram, sujeito. Não é porque está depois do verbo que necessariamente vai ser complemento. Vocês podem pecar de todas as maneiras, menos pela ingenuidade. Fala assim, professor, o que está depois do verbo é complemento? Não. A nossa língua permite inverter a ordem. Então não posso pensar que cada um vai estar sempre no seu lugarzinho te esperando. Nasce aí uma outra competência. Notem que aqui nós temos o sujeito e foram elas as esperanças que acabaram. Coloca na ordem direta, ó. As esperanças acabaram. Esse é um verbo intransitivo. Cansa-se de ver essa questão em provas do CESP. As esperanças funcionam como complemento? Errado. É o sujeito do acabaram. Então, talvez a lição de hoje seja uma lição que vai amadurecendo tudo isso. Falar, professor, verbo intransitivo não presta? Não é que não presta. É que ele não produz o jogo que os transitivos vão produzir. Tá legal? Diga lá. Se usar esse truque, na dúvida mudar de lugar e mudar o sentido, prova que o verbo é intransitivo? Só não pode usar a palavra sempre. Tem que trabalhar frase a frase. Nessa frase, você muda a ordem e o sentido se mantém. Confirma o que você disse. As esperanças é o sujeito. Por isso que a gente tem que trabalhar frase a frase, porque você está olhando para uma coisa chamada idioma. E a diversidade de formas é inacreditável. Exatamente. Isso ocorreria também com o francês, com o italiano, com o espanhol, com o húngaro, com o árabe. Pode ficar tranquilo que não é culpa do português. Não é só nós, com certeza. Viu? Tá bom? Vamos lá. Percebam aí que o verbo intransitivo, então, ele vai ter 2 definições. A semântica e a sintática. Mas você vai ver que é no jogo da exclusão, não ser os outros é que faz com que você conclua que ele vai ser intransitivo. Você está analisando, não é de ligação, não é transitivo, só resta ser intransitivo. Vamos ao número 2. Esse é o número 1. Número 2, verbo de ligação. Esse aí a gente tem que passar rápido. Porque esse, além de não te dar dinheiro, ele te tira. Você ficar muito tempo aqui, está ferrado. Então, não perca tempo, não. Verbo de ligação. Ele vai criar uma estrutura sintática. Qual que é a sintaxe que se monta? Qual a vinculação que nasce quando você usa o verbo de ligação? Nós teremos uma estrutura em que sempre se monta tendo essa base sujeito e predicado. Para entender o verbo de ligação, você tem que ir lá no predicado. Lá no predicado, você vai ter o verbo de ligação, que nós vamos chamar então de VL, mais o predicativo do sujeito. É por isso que o nome dele é verbo de ligação. Leiam com calma tudo que está na lousa. Né? Olha lá. A única coisa diferente é esse VL, verbo de ligação. O resto tem tudo aí na lousa, um pouquinho de cada um. Por que que é predicativo do sujeito? Olha lá, a resposta na lousa. Ele vai fazer parte do predicado. Por isso que ele é predicativo. Né? Ele está lá dentro do predicado. Por isso que ele é predicativo. Mas esse predicativo é um atributo, é uma qualidade, um estado que você atribui ao sujeito. Predicativo do sujeito é uma qualidade que você dá ao sujeito. Quem vai fazer essa ponte de ligação são os verbos de ligação. Tá legal? Eu sempre uso a minha esposa como exemplo e sempre a uso tendo como referência a fatura do cartão de crédito.
Então, dependendo do valor que a fatura chega, tem mês que eu falo assim, ó, você tá louca. E tem mês que eu falo, você é louca. Tá bem? Olha lá, esse é um exemplo dessa sintaxe que o verbo de ligação cria. Sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Qual que é o sentido dessa construção, gente? Qual a diferença do verbo ser e do verbo estar? Notem que o verbo ser, nessa construção aqui, ó, nos traz uma ideia de permanência. É um atributo, é um estado que não muda. Por isso que eu digo, você é louca. Agora, se eu digo você está louca, é um estado provisório. Talvez com a palavra doente, você entenda de maneira mais imediata. Quando a gente diz assim, ó, ele é doente, ele está doente. Né? Então a gente percebe que quando usamos o verbo estar aí, traz a ideia de que vai passar, que vai mudar. Já o verbo ser é permanente. Não é? Então eu proponho a vocês, volta um instantinho comigo, uma rápida visão dos verbos de ligação por um outro prisma. Na escola se aprendeu a decorar ser, estar, ficar, permanecer, e essa decoreba é ruim para aquilo que é o concurso público. O concurso público exige entendimento. Notem que os verbos de ligação, eles vão se organizar a partir do ser e estar. Tá bem? Então tudo começa na aparência. Ó. A pessoa traz os primeiros sintomas e aí você usa o verbo parece. Ela parece louca. Geralmente começa a falar sozinha. Né? Você entra em casa, pensa que tem visitas. Maior bate-papo. Você entra na sala, por exemplo, está lá ela falando sozinha. Você fala, nossa, não está batendo bem. Né? Parece louca. Então o verbo parece é o primeiro verbo de ligação, porque é o da aparência. Daí você fala, ó, essa loucura está ficando. Vão aparecer os verbos de ligação que mostram a mudança. Confirmou-se. Aí vão surgir verbos como tornou-se louca, virou louca, ficou louca. Muda o estado. O que era aparência está confirmado agora. Geralmente começa a rasgar dinheiro. Né? De falar sozinha, agora já está rasgando dinheiro. Não é isso? Próximo estado. Essa transformação, ela está durando. Aí surgem verbos como permanece, continua, anda, ela anda louca, ela vive louca, ela continua louca, ela permanece louca. E, de acordo com o tempo que você capta dessa permanência, será que é uma permanência que vai mudar rápido? Ou é uma permanência duradoura? É aí que surgem os verbos ser e estar. Né? Após esse ciclo da aparência, da transformação e da manutenção, aí vem o provisório ou o permanente. Né? Se é uma coisa que, se Deus quiser, vai melhorar, ela está louca. Agora, quando não tem mais cura, ela é louca. Sai da frente que ela é louca. Né? Então, procurem perceber que, nesse momento, você tem os verbos de ligação e a sintaxe que ele produz. Qual que é o sentido dos verbos de ligação? Veja esse movimento que eles criaram, da aparência até a permanência. Né? Da aparência até a permanência. Agora, professor, como que isso vai cair na prova? Só se for uma pergunta teórica. Classifique, identifique, só se for uma pergunta teórica. Tá bom? E, enfim, chegamos naqueles verbos que nos interessam. Então, vamos voltar aqui comigo. Esses verbos de ligação, verbos intransitivos, mantenha os 3 vivos e radiantes na tua vida, mas os verbos que a partir de agora nos acompanham são os verbos transitivos. Vamos à lousa, então. Os verbos transitivos, marque com todo carinho, são sempre verbos que vão trazer objeto. São os complementos verbais, os objetos. Todo verbo transitivo traz objeto. Agora, o que é importante você perceber? Ao usar o verbo ler, o que pressupõe que seja o complemento desse verbo? Em outras palavras, qual é o objeto que permite a leitura?
Qual que é o objeto que permite leitura? E aí você vai perceber, professor, poderia ser um livro, uma revista, uma apostila, né, um texto, coisas que permitem a leitura. Se você colocar lá, ele leu, por exemplo, ele leu a salsicha, não tem sentido. Ele leu a pedra, não tem sentido. A gente tem que ter algum objeto que permita o ato de ler. Tá bem? Então, ao colocar aqui, ele leu o livro, esse objeto que sofreu ação da leitura não se vincula só pela questão sintática, gente. Se vincula também por uma questão semântica. É aí que é importante você interpretar a palavra nexo. Por isso que é complemento do verbo. O verbo ler pressupõe que exija um objeto que sofra uma ação que permita a leitura. Por isso, se eu colocar outras informações aqui, ele leu à noite, você entende na mesma hora que não é o que ele leu. Não é isso que ele leu. Se ele leu sem pressa, não é esse o objeto da leitura. Estão percebendo? Se eu coloco aqui no meio da construção, não tem problema. Se o livro estivesse lá no final, não tem problema. Porque o verbo ler pressupõe um nexo. Uma coisa que se vincula dando sentido. E à noite não é aquilo que ele leu. Isso é muito importante. Notem que... Boa, eu vou responder já. Percebam que esses adjuntos adverbiais são eles que vão nos incomodar na hora da análise. Na hora que você estiver fazendo análise sintática, olha o nome dessas criaturas, ó, junto ao verbo. Eles vão nos incomodar muito. Por isso que eu tenho que interpretar, eu tenho que ler e entender. Há entre ler e o livro um nexo. Tá bem? Um segundo eu já respondo a sua pergunta. Quando você disser ele gosta do livro, esse vínculo traz um nexo mais intenso ainda. Tá bem? Por que esse vínculo traz um nexo mais forte ainda? Esse segundo nexo que está na lousa, ele é mais intenso ainda. Por quê, gente? Porque além do sentido, há uma outra peça. Qual que é a peça? Ah, professor, se eu gosto de algo, de alguma coisa. E o de está ali. A presença desse de intensifica ainda mais o nexo entre o verbo e o seu complemento. Então pense nisso agora. Volto para eu fazer uma pergunta que é vital para vocês entenderem. Se eu pegar do livro e se tirar esse termo do lado do verbo, vai haver algum prejuízo para a compreensão? Claro que não. Claro que não. Veja o exemplo aqui na lousa. Ó. Se eu pego essa frase última e inverto a ordem, e escrevo assim, ó, do livro, ele gosta. Há algum prejuízo para a compreensão? De jeito nenhum. Principalmente que agora o complemento, além do sentido, tem uma marca externa gerada pelo verbo. Quem gosta, gosta de algo. Então as pistas agora são tão grandes que inverter não causa prejuízo nenhum. Eis a língua portuguesa, criatura de Deus. Termos preposicionados vão ter asas, vão voar pela frase exatamente por causa disso. A preposição sinaliza vínculos, sinaliza esses nexos. Por isso que o objeto direto, como nós vamos ver, não tem tanta mobilidade. Mas aquele que vem com preposição terá. É isso que eu tenho que perceber. Do livro, além do sentido, há uma pista externa fortíssima que é a preposição de. Tá bem? Por favor, você fez uma pergunta? Diga lá para mim. Então, se a vida pudesse ser editada, eu editaria essa frase sua. Tipo assim, ninguém ouviu, ninguém percebeu e a vida continuaria.
Né? Num filme você corta um pedaço e fala, ó, não gostei, vai lá e edita. Essa pergunta que você está me fazendo não se pode fazer. Por quê? Tem alunos que estão numa fase de aprendizagem, você vai dar chama revertério nas ideias da criatura. Vamos entender por quê. Ó. A pergunta do colega é muito boa. É muito boa, mas não é a hora de se fazer. Tá bem? Olhem lá. Se você pegar a frase, por exemplo, ele lê. Quando o Tiririca passou pela aprovação pública pela primeira vez, surgiu um questionamento profundo. Qual que era o questionamento? É alfabetizado, não é? Sabe ler ou não sabe? Daí fizeram lá o teste nele e saiu o veredito. Tiririca lê. Não há preocupação se ele lê livro, revista, jornal, o que for. Tiririca é alfabetizado. Tiririca lê. Que verbo que é esse aí, gente? Intransitivo, de ligação ou transitivo? E a escola não nos preparou para essa dança de classificações. O verbo ler, ele tem potencial para ser verbo que transita. Mas nesta frase, eu não coloquei o objeto. O que foi lido eu não pus. Então, nesta frase, o verbo ler é verbo intransitivo. Numa outra, daqui 2 minutos, aparece assim. Ele lê o livro. E daí, de repente, o mesmo verbo vai virar, como nós vamos classificar agora, vai virar verbo transitivo. O estudante brasileiro quer morrer nessa hora. Ele olha para mim e fala assim, professor, o verbo ler o que é? Fala logo. O brasileiro quer que o verbo tenha só uma classificação, que o verbo não tenha esse jogo de possibilidades. Ok? Então, notem que um verbo que transita necessita de objeto. Se eu não colocar objeto, ele não transita mais. E daí, se não transita, ele volta a ser intransitivo. O primeiro dá a ideia que ele lê de tudo. Ele pratica a ação de ler. É abstratamente. Se eu escrever ele lê de tudo, é transitivo ou intransitivo? Aí vai ser verbo transitivo direto. E esse de tudo vai ser objeto direto preposicionado. Está notando que a sua pergunta está aumentando a complexidade? Por isso que eu falei em edição de fita. Sacou de edição de fita? Por quê? Porque não é hora ainda do aluno aprender a última lição. Nós estamos no meio. Mas o que você perguntou foi o susto que eu tomei na minha vida. Porque são trocas de sustos, né? Perceba assim, que nós aprendemos na escola que os verbos têm uma classificação. E essa é uma grande mentira. Depende como constrói a frase. Tá bem? Isso é fundamental, mas não agora. Nós vamos esperar rodar um pouquinho a cabeça, amaciar o cérebro um pouco para a gente entrar nesse jogo de construções. Tá legal? Agora, o que é importante vocês perceberem? Que os verbos que transitam, por exemplo, eles concordam quase sempre nas reuniões até de madrugada. Eu poderia ficar enrolando vocês a noite inteira, gente. Poderia enrolar vocês colocando um monte de coisa. Agora, percebam que esse termo... Atenção à pergunta, hein? Onde que eu poderia colocar? Onde que eu poderia colocar esse termo aí? Com as propostas. Qualquer lugar. Então não é a hora de se aprender a vida como ela é, mas vocês já estão sentindo que ela não é tão higienizada como os exemplos que às vezes nós lemos numa gramática. A gramática vai nos mostrando cada coisinha no seu lugar. Ele leu o livro. Ah, você vai para o concurso, cai tudo, menos ele leu o livro, do jeitinho que nós estamos vendo. É que nós estamos engatinhando. Você está dando um carrinho de corrida para a criança? Calma, né? Carrinho de rolimã, a criança está engatinhando. Então nós vamos ter que chegar lá com essa consciência que vocês estão me questionando. Inverter pode,
se o verbo tem potencialidades, ora você usa uma parte, ora você usa outra, não há rigidez, há mobilidade de montagens, e isso é muito bacana. Por que concordar terá como objeto com as propostas? Além do sentido, gente, você fala assim, ó, se eles concordam com algo, com alguma coisa. Então, além do sentido, existe um sinal externo maravilhoso, que é a preposição que o verbo está exigindo. Se eu pegar essas propostas e colocar em qualquer lugar da frase, isso estará 100% correto e sem comprometer o sentido. Com as propostas, eles concordam quase sempre. Eles concordam com as propostas quase sempre. Eles concordam quase sempre com as propostas. Em qualquer lugar, temos aqui o verbo concordam, transitivo e as propostas, que será o seu objeto. Além do sentido, a preposição. Por isso que a palavra nexo, gente, é uma palavra muito importante. Quando você encontrar um parceiro, uma parceira que dá nexo, você tem que casar. Sacaram? A minha, que eu me casei, eu namorei 3 anos. 3 anos até o casamento, mas a gente já sabia que ia casar. A hora que você encontra, você fala assim, ó, deu liga. Né? A gente usa no dia a dia, deu liga, deu nexo. Então você fala assim, é assim, é uma pessoa que me suporta. E vice-versa. Né? Você fala, pronto, é a mulher que eu vou casar. E assim foi, né? Então a gente percebe, é isso que você tem ali, é uma liga. Mas é uma liga, nunca percam de vista o começo da aula. É uma vinculação permanente, mas nessa vinculação tem uma hierarquia. E nessa hierarquia, achar o objeto do concorda é fundamental. Tá bem? Vamos completar agora a nomenclatura disso daí. Está faltando um pinguinho da teoria. Vamos lá, acompanha comigo. Dentro do que nós estamos vendo, nós percebemos que esse vínculo que produz sentido pode ou não vir com preposição. É por isso que nós temos no português 2 tipos de verbos transitivos. Todo verbo transitivo trará objeto. Se é transitivo, trará objeto. Esse é o complemento do verbo transitivo. Esse ponto, então, é o ponto igual. Você tem que olhar no ponto que produz a diferença. Qual a diferença entre verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto? O verbo transitivo direto não exige preposição. Professor, e o VTI, verbo transitivo indireto? É óbvio, ele exige preposição. A partir de agora, então, chamaremos VTD e VTI, porque você já está íntimo desses 2. Diferença, exigir ou não preposição. O nome dos objetos é uma replicação do nome do verbo. Se o verbo é transitivo direto, o objeto também é direto. Se o verbo é transitivo indireto, o objeto também será indireto. O nome da mãe está ali no filhote. E a partir de agora chamaremos de OD e OI. OD e OI. Tá bem? Esse é o momento que você tem que dominar a teoria, porque a teoria será útil para aquilo que nós vamos fazer daqui para frente. É o momento em que a teoria vai nos dar força. Nesse exato momento, eu peço a vocês, então, que vocês retomem comigo uma pendência que ficou e eu gostaria que vocês registrassem. O verbo aspirar, com o sentido de cheirar, ele terá qual regência, gente? Qual regência? O verbo aspirar, com o sentido de cheirar, não exige preposição. E agora nós vamos usar uma sigla
que convenciona esse não exige preposição. Quando nós dissermos que um verbo é VTD, encerrou o assunto. Não tem mais nada para falar dele. E daí você compila um exemplo. Ele aspirou o perfume. Não posso. Na escola, os exemplos são sempre pedagógicos, né? Pensando no futuro de uma nação. Agora, se fosse uma escola escatológica, chama, né? Os exemplos seriam nesse patamar, tá bem? Tá certo? Aqui em São Paulo nós temos a Cracolândia, o professor um dia pode se tornar professor desse, né? Pensando num Brasil melhor, os exemplos seriam assim. Então notem agora o verbo aspirar com o sentido de almejar. Almejar. Temos agora então um verbo que é chamado de verbo transitivo que exige a preposição e será VTI. Quando um verbo for VTI, redobre a atenção, pois a informação não acabou. Na mesma hora você vai dizer, mas professor, qual é a preposição que exige? O verbo aspirar com o sentido de almejar, qual preposição exige, gente? Qual que é a preposição? Preposição a. E essa preposição, se você dominá-la, terá uma nova vida em relação ao português. A aprendizagem será completamente outra. E aí nasce a construção. Ele aspirou ao cargo. Para a nossa próxima aula, amanhã, tragam essa diferença, porque nós vamos iniciar, então, uma longa caminhada em que essas peças serão vitais. E verbo que rege a preposição a passa a ser um verbo nobre, um verbo que vai ter de nós muita e muita atenção. Tá bom? No próximo encontro, nós vamos dar aquela arredondada na transitoriedade dos verbos, na parte teórica, e iniciar brevemente o nosso próximo assunto, que será a crase. Nós vamos fazer essa passagem da regência para a crase no nosso próximo encontro. Tá bom? Obrigado pela companhia, pela paciência, e hoje não percam de vista um capítulo a ser retomado e aprofundado. Tá bom? Um abraço e até nossa próxima aula.